Chegou a hora! Todo mundo me pedia para fazer um vídeo dos melhores finishers da WWE, aqueles golpes finalizadores que encantaram gerações ao longo da história da luta livre. Bom, a coisa é tão complicada da gente fazer que eu resolvi fazer dois vídeos diferentes sobre os finishers. O primeiro vídeo vai ser sobre os finishers mais icônicos da história da WWE. E o segundo vídeo vai ser dos melhores finishers da história da WWE. A diferença é que um vai considerar a fama e o sucesso que um finisher levou a um lutador e o quanto que ele é associado a um lutador, enquanto que o outro vai ver a sua plasticidade e a sua característica única quando a gente observa o golpe sendo executado. Então, se você quiser saber qual é o golpe mais icônico da história da WWE, na minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim e depois fique ligado, porque essa semana a gente vai soltar o vídeo dos melhores finishers da WWE. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo agora dos finishers mais icônicos da história da WWE. E já vamos começar com polêmica aqui, né? Vamos começar com o Neutralizer do nosso digníssimo Cesaro contra o KOD, o Kiss of Death da Bianca Belair. Bom, eu particularmente gostava muito do Neutralizer, tá? Apesar de que, na verdade, era uma variação do Cradle Pile Driver, que eu acho que o Cesaro usava no cenário independente. Mas eu acho que o KOD é muito bonito e a Bianca Belair é forte o suficiente para usar em diversas lutadoras. Por isso, eu vou votar no KOD. Essa foi a única luta da fase 256, agora vamos para a fase 128. Temos End of Days do Baron Corbin contra o DTS do CM Punk. Vamos deixar uma coisa bem clara. Para essa Copa do Mundo, nós vamos ver os finishers mais icônicos, os maiores, os que a gente se lembra mais, tá? Eu vou fazer uma outra Copa do Mundo para falar dos finishers mais bonitos, tá? Os melhores. Considerando aqueles que são mais icônicos, não tem como a gente deixar de fora o DTS, portanto, CM Punk com DTS. Agora nós vamos para o 5-Star Frog Splash do RVD contra o Walls of Jericho do Chris Jericho. Aqui, na verdade, ele está até usando a versão Lion Tamer, né? Que era quando ele botava o joelho no pescoço do adversário. Depois ele modificou e fez um que era, na verdade, um Boston Crab. Eu particularmente gostava muito do Walls of Jericho, mas o 5-Star Frog Splash era espetacular, muito legal, muito interessante. Como ele era bem diferente, porque às vezes o RVD ele mudava de direção no meio do ar, eu vou colocar o Rob Van Dam passando para a próxima fase. Agora nós temos o Drift Away do Elias contra o The Worm do nosso queridíssimo Otis, tá? Cara, o Worm é um golpe, na minha opinião, só plástico, mas eu acho ele fraco. Já o Drift Away do Elias, eu acho ele bonito porque é um swing neckbreaker com Fisherman Hook, né, com a perna. Eu acho ele bonito, tá? Mas o The Worm ele era mais icônico, não por causa do Oates, mas por causa do Scotty 2 Hotty lá da época da Atitude. Por isso que eu vou colocar o The Worm na frente do Drift Away. Agora nós temos o Spear do Batista contra o Switching Music. Bom, o finisher do Batista não era o Spear, né? Era o Syrup Powerbomb. Por isso não tem nem discussão, Switching Music do nosso queridíssimo Shawn Michaels vai para a próxima fase. Agora temos o Riptide da nossa queridíssima Rhea Ripley contra o Scorpion Death Drop do Sting. Eu particularmente gostava do Scorpion Death Drop, mas ele é um golpe muito simples. Nada mais é do que um reverse DDT, né? E o Riptide, ele é um golpe interessante, mas também não é um golpe complicado. É um Pump Handle Slam, né? Então, são dois golpes simples que muitos lutadores até usaram no passado como setup. A grande questão é que o Riptide, ele acaba tendo uma importância muito grande para a carreira da Rhea Ripley. Mas o Scorpion Death Drop era muito icônico na carreira do Sting, por isso que eu vou passar o finisher do Sting, apesar de eu ser muito fã da Rhea. Agora nós temos o 619 do Dominic Mysterio contra o South of Heaven
do nosso digníssimo Damian Priest. O 619 é icônico, a gente já sabe disso, e o Dominic Mysterio ele usava na época do Thunderdome, mas eu particularmente prefiro o South of Heaven por ser um chokeslam diferenciado, então eu vou botar o South of Heaven do Damian Priest, sabendo que se o Rey Mysterio aparecer com o 619 nele, ele vai avançar. Agora nós temos o Stunner do Kevin Owens contra o Skull Crushing Finale. O Skull Crushing Finale, ele na verdade é uma adaptação de um front face slam. Era um golpe que antigamente também era dado pelo Jeff Jarrett, com a diferença de que ele não botava no full Nelson o adversário, né? Eu particularmente sempre gostei do Stunner, mas eu prefiro o Stunner dado pelo Stone Cold. O Skull Crushing Finale era diferente e era um golpe interessante. Eu vou passar o The Miz nessa. Agora vamos para o Choke Bomb. Esse aqui eu imagino que seja o Omos contra o Disarmer da Becky Lynch. Cara, o Choke Bomb é doloroso? É. É impactante? É. Mas o Disarmer da Becky Lynch, ele é mais icônico com relação a essa carreira, por isso que eu vou botar o Disarmer pra frente. Midnight Hour do New Day, nossa, eu nem lembrava desse finalizador deles, contra o Unprettier do Grayson Waller, né? É muito plástico, eu não me lembro do Grayson Waller aplicando esse Unprettier hoje em dia, em que ele pula por cima do adversário, tá? Isso aí devia ser lá na época da NXT, no começo da carreira dele, porque eu não me lembro dele aplicando esse golpe hoje em dia, não. Eu vou ficar com o Midnight Hour do New Day, porque realmente eles tiveram um tempo que eles usavam esse golpe para terminar as lutas. Temos agora o SOS do Kofi Kingston contra o Frog Splash do Logan Paul. O Kofi Kingston nunca foi conhecido muito por esse golpe, tá? E eu nunca gostei dele, eu achei muito esquisito. Eu preferia o outro golpe dele, que é o Trouble in Paradise, que é o chute giratório. Por isso que eu vou botar o Frog Splash do Logan Paul, que é bem alto e bem legal. Agora nós temos o 1D dos nossos queridíssimos Usos contra o Natural Selection da Charlotte Flair. E cara, assim, apesar da Charlotte Flair usar esse golpe ser muito bonito, eu acho que a carreira dela acabou sendo definida não por esse golpe, mas sim pelo Figure 8 Leg Lock. Por isso que eu vou botar o 1D na frente, porque ele lembra o 3D dos Dudley Boys. Vou botar os Usos na frente. Agora temos a disputa do KOD contra o Swanton Bomb do Jeff. Aí, Bianca, desculpa, mas Jeff Hardy, Swanton Bomb, golpe antológico, vai pra frente. Temos o Gorilla Press Slam do Ultimate Warrior contra o Hurt Lock do Bobby Lashley. Nossa, cara, eu nem lembrava do Bobby Lashley aplicando o Hurt Lock, que nada mais é do que um Full Nelson, né? Cara, o Gorilla Press não era o finalizador do Ultimate Warrior. O Ultimate Warrior, na verdade, ele jogava o adversário para baixo, mas depois ele mandava um splash muito tosco. E eu particularmente não gostava. Só por causa disso eu vou avançar com o Hurt Lock, tá? Agora nós temos o Figure 4 Leg Lock do Ric Flair contra o KO Punch do Big Show, que nada mais é do que um soco. Cara, a carreira do Ric Flair foi definida pelo Figure 4. Agora temos o Bailey to Belly, da Bailey contra o Coup de Grace do Finn Balor. O Bailey to Belly eu nunca achei tanta graça assim, eu sempre achei um golpe com pouco impacto. Quando a Bailey aplicava da segunda corda, era mais interessante, como é o caso da GIF aqui, mas a maioria das vezes ela aplicava esse golpe do chão, o que eu nunca achei legal. O Coup de Grace, por outro lado, é um golpe que me dá medo, cara. Você tem que estar muito afiado no abdômen para tomar esse golpe. Por isso que eu vou passar o Coup de Grace do Finn Balor. Agora nós temos o 630 do Ricochet contra o Trouble in Paradise do Kofi Kingston. E aqui a gente tem que ir pelo quão icônico é o golpe. Porque o 630 é um golpe de altíssimo impacto, é muito plástico. Mas em matéria de golpe icônico na carreira de um lutador, eu acho que o Trouble in Paradise do Kofi Kingston acabou fazendo mais marca na WWE, bem entendido. Tá? É claro que o Ricochet tá usando esse golpe até hoje na AEW, mas eu fico com o Kofi Kingston e o Trouble in Paradise. Quando a gente fizer a lista dos golpes mais bonitos da WWE, com certeza o 630 passaria à frente. Agora nós vamos para o Last Shot, que deve ser do Nathan Frazier, se não me engano, contra o Rough Rider, do Zack Ryder, né? Não, na verdade é do Adam Cole, né? O Last Shot é do Adam Cole. Não sei de onde eu tirei o Nathan Frazier. Mas é o Last Shot do Adam Cole contra o Rough Rider do Zack Ryder. Bom,
Cara, aqui eu tenho que ir pelo tempo de carreira na WWE. O Adam Cole, ele lutou muito, muito, muito. É o Adam Cole mesmo, meu Deus do céu. Espero que seja. Eu acho que é sim. É porque eu tô vendo essa imagem do SmackDown. Deve ter sido aquele show que a NXT invadiu a WWE. Tá? Esse golpe é muito legal, é muito icônico. Tá? Mas o Rough Rider eu acho que definiu mais o Zack Ryder na sua carreira. Por isso que eu vou de Rough Rider. Agora temos o Angle Lock contra o Red Arrow, né? Temos Kurt Angle versus Neville. Cara, o Red Arrow era um dos golpes mais lindos, né? O Shooting Star Press, um golpe que pouquíssimas pessoas aplicam. Acho que nunca vi uma outra pessoa aplicar esse golpe, a não ser o Neville. E o Angle Lock sempre foi um golpe muito simples, né? Um golpe de submissão. Mas, cara, é o Kurt Angle, tá? Então, o Kurt Angle ficou muito definido pelo Angle Lock. Inclusive, depois, quando ele botava o Grapevine, que ele caía no chão e trançava as suas pernas para prender o adversário, praticamente definia as lutas. Eu vou botar o Angle Lock. Agora temos o Spear do Goldberg versus o Lumbar Check do Cedric Alexander. Um golpe muito bonito do Cedric, mas eu vou ficar com o Spear do Goldberg, que também não era finalizador, né? O finalizador dele era o Jack Hammer. Agora temos o Spirit Bomb. Esse Spirit Bomb é do Keith Lee contra o Chokeslam do Kane. Aqui não tem nem que discutir. Kane com seu Chokeslam. Agora temos o BFT do LA Knight contra o Frog Splash do Montez Ford. Cara, aqui a gente começa a entrar numas polêmicas. O BFT, eu acho, assim, eu particularmente gosto do golpe. Tem muita gente que não gosta dele. Eu acho um golpe interessante, um golpe realista que pode ser dado a qualquer momento. Mas o Frog Splash do Montez Ford eu acho que vai fazer a carreira dele, tá? Ele salta muito alto para mandar esse Frog Splash, então eu vou botar o Frog Splash do Montez Ford para seguir em frente. Agora temos o Angle Slam do Kurt Angle versus o chute de tesoura do nosso queridíssimo Booker T. Cara, o Scissor Kick do Booker T era legal, mas não necessariamente era o finalizador dele, tanto é que nessa luta aqui ele dá o Scissor Kick e depois ele manda o Spinaroonie. Tá? Ele geralmente terminava as lutas dele com o Bookend, que nada mais era do que o Rock Bottom. Por isso que eu vou colocar o Angle Slam, que realmente era o golpe que o Kurt Angle usava para terminar as lutas. Agora o Backstabber do Carlito contra o Pop-Up Powerbomb do Kevin Owens. E apesar de eu gostar muito do Backstabber, o Pop-Up Powerbomb do Kevin Owens era uma coisa linda de cinema. Então vamos botar o Pop-Up Powerbomb. Agora o Andy dos Usos contra o Pedigree do Triple H. Desculpa, Usos, mas o Pedigree avança, não tem nem o que discutir. Black Mass do Aleister Black contra o Elbow Drop do Xavier Woods. O Elbow Drop do Xavier Woods é muito bonito, mas o Black Mass do Aleister Black é uma coisa de cinema, um chute realista na cara do adversário. Pay Dirt do Shelton Benjamin contra o Slingshot DDT do Johnny Gargano. Bom, aqui nós temos uma situação interessante. São dois lutadores mais de lower card. Eu vou colocar então o golpe que eu acho mais plástico e mais bonito de ver, o Slingshot DDT do Johnny Gargano, que vai passar para a próxima fase. Nossa, agora a gente foi longe, hein? Camel Clutch do Iron Sheik contra o Rock Bottom do The Rock. Cara, assim, eu tinha medo, muito medo mesmo do Iron Sheik, cara. Eu achava o golpe dele uma coisa de cinema e ele sentava no adversário de um jeito que realmente fazia o golpe parecer um golpe legítimo. Era uma coisa de doido. Mas o Rock Bottom representou uma geração de luta livre, então vou botar o Rock Bottom para avançar. Bro Derek, eu nem lembrava desse golpe aí do Matt Riddle, contra o Dirty Deeds do Dean Ambrose, que é esse Double Underhook DDT, né? Eu acho que o Dirty Deeds ele representa melhor a carreira do Dean Ambrose. Eu acho que é um golpe que fazia a galera vibrar mais, por isso que eu vou botar o Dirty Deeds para avançar. Agora temos o Samoan Spike do Soul Sikoa contra o Punch do Randy Orton. Não tem nem o que dizer, né? Até hoje eles fazem tease desse golpe. Vai ser o Punch do Randy Orton que vai avançar. Agora nós temos o Way Down do Austin Theory, que era esse F5 no joelho, contra o Pedigree do Seth Rollins. Qualquer golpe que vir em frente, o Pedigree vai perder. O Pedigree do Seth Rollins avança. Agora temos o Spear do Bron Breakker contra os Kinshasa do Shinsuke Nakamura. Eu adoro o Kinshasa, sempre gostei. Lá no Japão ele é conhecido como Bumaye. Não sei por que eles mudaram o Hanai do nome do golpe na WWE,
Mas o Spear do Bone Breaker era uma coisa de louco. Ele dá um salto, às vezes, de metros para acertar o adversário com o Spear. Por isso eu vou botar o Spear do Bone Breaker. Agora temos o Bullhammer do Wade Barrett contra o Kevin e... Nossa, esse aí é aquele... Cara, eu nem lembro o nome desse cara. Ele lutou um tempo na WWE e depois foi embora. É o Bullhammer do Wade Barrett. Agora temos o Cole Theory Rolling German Suplex. Esse golpe aqui é o Chad Gable que tá aplicando, né? Chad Gable contra o Running Knee do Daniel Bryan. Desculpa, Running Knee do Daniel Bryan é uma coisa de cinema. Inclusive aquela gif era da primeira vez que ele aplicou. Inverted 450 Splash contra o Magic Killer. Magic Killer é o golpe dos Good Brothers. Esse Inverted 450 Splash é de alguém que eu não tenho a menor ideia. Acho que é o Mustafa Ali, né? Pela imagem aí é o Mustafa Ali que aplica esse golpe. Cara, vou ficar pela plasticidade do golpe aqui também. Inverted 450 Splash. Aí temos o Jack Hammer. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Jack Hammer do Goldberg versus o Sharpshooter do Bret Hart. Goldberg que, cara, detonou um monte de gente na carreira com esse golpe contra o Bret Hart que, cara, era a excelência da execução quando ele botava esse golpe, era uma coisa linda. Eu tenho que ir com meu lutador favorito da história, Sharpshooter do Bret Hart. Clothesline from Hell do JBL contra o Zig Zag do Dolph Ziggler. Cara, o Zig Zag era muito bonito de ver, sempre foi muito plástico, mas o Clothesline from Hell dava medo. Tamanha a força e o impacto que o JBL usava nesse golpe. Cara, eu vou botar o Clothesline from Hell só por causa do impacto do bicho. Shooting Star Press, esse aqui é o Evan Bourne, contra o Uso Splash. Cara, Uso Splash é só um splash. É um splash ao estilo do Jimmy Superfly Snuka. É icônico? É. Mas não é o Shooting Star Press. O Shooting Star Press do Evan Bourne era uma coisa de cinema. Vou botar o Shooting Star Press. Mandible Claw do Mick Foley contra o Samoan Spike. Aí o Spear. Isso aqui nem é um finisher direito. Foi usado uma ou duas vezes. O combo do Samoan Spike com Spear. Fala sério. Mandible Claw do Mick Foley, por definição. F5 do Brock Lesnar contra o Split Milk do Pretty Deadly. Eu acredito que não tem nem o que discutir. F5 do Brock Lesnar. Cold Breaker do Chris Jericho contra esse troço aí que é botar aqui Whatever This Is Called. O nome disso aí é War Machine, né? Que era o nome dos War Raiders no cenário independente. Eles chamaram de War Machine. Cara, esse golpe aqui, o War Machine, é muito bonito, muito plástico, mas eu acho que o Cold Breaker é muito mais legal, era muito mais legal, podia ser aplicado de qualquer forma, como nessa imagem aqui. Vou botar o Cold Breaker. Reluva Kick do Sami Zayn contra o Sister Abigail do Bray Wyatt. Cara, dois golpes icônicos, lindos de morrer. Muito cedo para ter essas batalhas, cara. Muito cedo. Eu já falei que eu odeio esse jogo, cara. Nossa. Como eu detesto esse joguinho irritante. Ai, ai. Cara, não tem como. Sister Abigail. Cara, a gente acabou de ver no Crown Jewel, né? Quando o John Cena aplicou o Sister Abigail, a plateia inteira acendeu os vagalumes. Era uma coisa de louco quando o Bray Wyatt aplicava esse golpe. Sister Abigail. Mas eu adoro o Helluva Kick. Salida del Sol do Kalisto contra o Calaz do Jinder Mahal. Eu odeio o Jinder Mahal com todas as minhas forças, então Kalisto avança. Triple Powerbomb do The Shield contra o Spear do Edge. Cara, eu gosto do Triple Powerbomb, sempre gostei, eu acho um golpe muito legal, mas o Spear do Edge é icônico por pior que fosse, tá? Eu nunca achei o Spear do Edge grande coisa. Super Kick do Dolph Ziggler contra o Canadian Destroyer do Bad Bunny. Cara, aí complicado, né, cara? O Dolph, ele raramente usou o Super Kick como finalizador, tá? Ele usava mais o zigue-zague. Então, por definição, eu vou botar o Canadian Destroyer, mas assim, independente de ser o Bad Bunny ou não. Not Bunch Net do Carmelo Reis contra o Stunner do Grayson Waller. Esse Stunner do Grayson Waller é legal porque ele gira, ele rola de fora do ringue pra dentro e aí aplica o Stunner. É um golpe muito bonito.
Mas o Grayson Waller, coitado, mal aparece na televisão. Já o Carmelo Hayes, ele tá sempre aparecendo. O Nothing But Net é um golpe legal. Vou botar o golpe do Carmelo Hayes. Claymore contra Muscle Buster. Nossa. Tá, olha só. Samoa Joe nunca chegou no nível que o Drew McIntyre chegou. E o Drew chegou no onde ele chegou muito na força do Claymore, que é um golpe fácil de aplicar e ao mesmo tempo de um impacto lindo e absurdo. Então vou botar o Claymore na frente do Muscle Buster. Razor's Edge contra AA, aí é sacanagem com a minha cara, né? Ai, meu Deus, é agora que vão me cancelar. Cara, o Attitude Adjustment é um golpe... Eu nunca achei grande coisa. É um DVD. É um DVD, um Death Valley Driver comum. Já o Razor's Edge, cara, era um golpe que, assim, é como a imagem tá mostrando aí. Era um golpe, cara, que o Razor Ramon aplicava, que realmente parecia um negócio de cinema, sabe? Muito bonito, sempre quando ele é aplicado é muito bonito. E a gente tem visto hoje em dia, né? Tanto a Rhea Ripley quanto o Damian Priest aplicam esses golpes e é muito bonito. Eu aprendi a respeitar o John Cena nessa carreira final dele, mas eu vou botar no Razor's Edge. Podem me xingar e reclamar comigo. Styles Clash contra Running Power Slam do nosso queridíssimo Braun Strowman, não tem nem que discutir. Styles Clash. Um golpe único que ninguém aplica. RKO e 3D, desculpa, Bubba Ray e Devon, mas RKO out of nowhere. Glorious DDT versus Playmaker do MVP. Cara, esse golpe do MVP eu nunca entendi. Eu sempre achei um golpe fraco pra dedéu. Por definição, Glorious DDT. Glorious... Não. Samoa Spike do Maga vs Tombstone Power Driver também não tem nem o que discutir. STFU do John Cena contra The Final Prayer de alguém que eu não sei o que é porque não dá pra ver na imagem, então STFU. Clash of the Titles do Tyrus O'Neil contra um Curb Stomp do Seth Rollins. Curb Stomp. O Spear do Roman Reigns versus o Tsunami. Nossa. O Tsunami tá crescendo muito no meu conceito, tá? Mas o Spear do Roman Reigns é muito icônico e também fez a carreira dele. Leg Drop do Hulk Hogan contra o Cobra do Santino Marella. Cobra, obviamente, não, brincadeira. O Leg Drop do Hulk Hogan. Bionic Elbow do Dusty Rhodes contra o Brogue Kick do Sheamus. Então, cara... É porque a gente tá vendo as imagens do Dusty Rhodes hoje em dia, né? Mas no passado, o Bionic Elbow do Dusty Rhodes era uma loucura, tá? Mas eu fico com o Brogue Kick porque também é uma coisa violentíssima, muito realista. A Takes é de alguém que eu não sei quem é. Quem é? Deixa eu ver se eu identifico aqui. Não sei. Contra o Silencer de... Acho que do... É do Angelo Dawkins, né? Vamos pela plasticidade do golpe, né? Isso aqui é um Swing Neck Breaker. Esse aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada. Vou botar o Atexia. Crossroads versus Frog Splash do Eric Guerreiro. Ah, desculpa, o Corey. Seu golpe é bonitinho, mas o Frog Splash do Eric Guerreiro era uma coisa de cinema. Big End do Big E contra o Brain Chop do Brain Khali. Big End. E apesar de eu nunca ter achado boa coisa, qualquer coisa bate o Big End. Flying Elbow do... Flying Elbow do Macho Man contra o Stunner do Stone Cold. Mas que jogo desgracento, cara. Tanto golpe ridículo, eles botam esses dois um contra o outro, cara. Na primeira fase. Stone Cold Stunner, mas, cara, o Flying Elbow do Macho Man merecia estar muito mais alto. Powerbomb do Apollo Crews contra o Hell's Gate. Batista Bomb contra Phantom Driver. Phantom Driver era o golpe lá do Santos Escobar, mas Batista Bomb sempre causou muito mais interesse e impacto. 619 contra a guilhotina do Roman Reigns. 619. A guilhotina do Roman Reigns ele usou pouco. Fairy Tail Ending do Tommaso Ciampa contra o Powerbomb do Gunther. Aqui também não tem muito o que dizer não. O Powerbomb do Gunther é muito mais legal. Vamos para a fase de 64. Shooting Star Press versus Sister Abigail. Sister Abigail do Bray Wyatt. Chokeslam do Kane versus Salida del Sol. Cara, o Chokeslam do Kane era mais legal, mais icônico. Estamos indo para golpes icônicos, tá? Não os mais bonitos.
GTS contra Sweet Chin Music, aí, meu amigo Punk, eu não tenho muito o que discutir não, tá? E eu sei que você entenderia isso, que o Sweet Chin Music do Shawn Michaels merecia mais. F5 contra Powerbomb, F5 do Brock Lesnar. Atexia contra o Spear do Bron Breakker, Spear do Bron Breakker. Figure 4 Raglock versus Trouble in Paradise, Figure 4 Raglock, Ric Flair avança. Frog Splash do Eric Guerreiro versus Crudegar, Frog Splash do Eric Guerreiro. Inclusive, todos os Frog Splash que vieram depois foram por causa do dele. RKO vs Styles Clash. Droga. Jogo maldito. AJ, desculpa, cara, mas é o RKO, tá? Black Mass vs The Worm, Black Mass. Leg Drop do Hulk Hogan vs Midnight Hour, Leg Drop. Canadian Destroyer vs Frog Splash do Montesford. Cara, Bad Bunny não é lutador, mas eu vou ficar com Canadian Destroyer. Eu sempre gostei mais desse golpe. Tem um monte de Frog Splash já aí, tá? 5 Star Frog Splash do RVD vs Stone Cold Stunner. Big Ending vs Rough Rider. Vou ficar com o Rough Rider. Eu nunca gostei do Big Ending. Eu achei sempre um golpe muito fraco. Inverted 450 Splash vs Skull Crushing Finale. O mais icônico é o Skull Crushing Finale do The Miz. Pedigree do Seth Rollins versus o Spear do Roman Reigns. O Seth Rollins hoje usa o Stomp. Batista Bomb versus Bro Kick. Batista Bomb. Bullhammer versus Hurtlock. Bullhammer. Por mais que fosse simples, a cotovelada do Wade Barrett era sinistra. Frog Splash do Logan Paul versus 619. Codebreaker versus Spear do Goldberg. South of Heaven versus Swanton Bomb. Jeff Hardy sempre. Swanton Bomb. Running Knee versus Razor's Edge. Daniel. Seu golpe era muito legal, mas o Razor's Edge criou uma escola. Razor's Edge. Spear do Edge versus Sharpshooter. Sharpshooter sempre. Glorious DDT versus o Punch. O Punch que até hoje é utilizado, ameaçado. Pedigree vs Clothesline from Hell. Pedigree do Triple H. Nothing But Net vs Tombstone. Tombstone Pile Driver. Angle Slam vs Dirty Deeds. Angle Slam. Agora nessa fase 64 ficou até relativamente fácil, né? Disarmer vs STFU. STFU do John Cena. Angle Lock Rock Bottom. Aí eu tenho que ir com o Rock Bottom e o Kurt Angle já está representado. 1D vs Claymore. Curb Stomp versus Mandible Claw. Cara, aqui é aquela coisa, né? Viés da atualidade versus o viés da nostalgia, né? Ai. Eu vou botar o Curb Stomp porque o Seth Rollins ganhou lutas na WrestleMania com esse golpe. Slingshot DDT versus Scorpion Death Drop. Vou botar o Scorpion Death Drop do Sting. Hell's Gate versus o Powerbomb do Gunther. Aí eu vou botar o Powerbomb do Gunther, que eu acho muito legal e muito potente. Vamos para a fase de 32, as 16ª de final. Claymore versus Bullhammer. Claymore. Canadian Destroyer versus Skull Crushing Finale. Vou ficar com o lutador Skull Crushing Finale. Angle Slam versus Spear do Goldberg. Não, tem que botar o Spear do Goldberg. Parecia que desmontava a pessoa ao meio. Curb Stomp e Scorpion Death Drop. Aí eu vou ficar... com o Scorpion Death Drop do Sting. Batista Bomb e Leg Drop. Aí, Batista, desculpa, mas o Leg Drop do Hulk Hogan foi muito mais antológico. Choke Slam versus Tombstone Power Driver. Tombstone. Figure 4 do Ric Flair versus o Power Bomb do Gunther. Figure 4 Leg Lock do Ric Flair. Swanton Bomb versus o Toe Punch. Cara, aí eu vou ficar com o Swanton Bomb porque o Randy Orton hoje em dia só termina as lutas com RKO. 619 versus Stone Cold Stunner do Stone Cold. F5 versus Razor's Edge. Aí eu tenho que ir com F5. Desculpa, o Scott Hall. RKO versus Sister Abigail. Desculpa, Bray. Seu golpe é maravilhoso. Mas RKO. STFU versus Pedigree. Cena, adeus. Pedigree. Black Mass versus Spear do Roman Reigns. Spear do Roman Reigns. Sharpshooter versus Sweet Chin Music. Aí a gente tem um problema, né? Porque são os dois maiores rivais da história da WWE e da luta livre em geral.
Eu acho que o Sweet Chin Music acabou banalizado ao longo dos tempos. E eu acho que o Sharpshooter acabou ficando muito associado ao Brett. Em matéria de antologia de golpe, eu fico com o Sharpshooter. Mas aí é a minha preferência, porque o Brett é o meu lutador favorito da história. Bron Breakker versus... O Spear do Bron Breakker versus o Frog Splash do Eri. O meu segundo lutador favorito da história é o Eri Guerreiro. Vou botar o Frog Splash dele. Inclusive, essa GIF é de quando ele ganhou o Campeonato Mundial. Rough Rider e Rock Bottom, Rock Bottom. Agora vamos para as oitavas de final. Nossa! Isso era pra ser final desse negócio, não oitavas de final, gente. Ah! Complicado, cara. Era pra ser final, cara. Eu vou até tirar um print da tela, porque, mano. É complicado, irmão. Complicado. É até difícil tirar print disso aqui, né? Porque ele fica. Não dá nem pra tirar print. É uma GIF, né? Então é complicado demais. Tem que ver como é que eu vou fazer. Cara. Cara, eu vou ficar com um golpe que mais caracterizou um lutador. O RKO, né, o Cutter, hoje é utilizado por todo mundo. O Tombstone Piledriver, se alguém aplica, você associa Undertaker. Então, Tombstone Piledriver. Figure 4 Leg Lock do Ric Flair vs Scorpion Draft Drop. Outra disputa de arquivais, né? Eu vou ficar com o Figure 4 que ficou muito associado ao Ric Flair na história. Claymore vs Leg Drop aí, Leg Drop, não tem nem o que dizer, desculpa, Drew. Spear do Roman vs Senton Bomb, cara, todo mundo dá Spear hoje em dia, até o Jey Uso. Já o Senton Bomb é uma coisa antológica, eu vou de Jeff Hardy com a Senton Bomb. Spear do Goldberg vs Stone Cold Stunner, aí, cara, de novo. Dois lutadores icônicos, antológicos, com golpes que marcaram suas carreiras. Mas, novamente, todo mundo dá um Spear hoje em dia, já o Stone Cold Stunner era uma coisa muito associada ao Stone Cold, então eu vou com ele. Frog Splash do Eric Guerreiro vs Sharpshooter. Ai, meu Deus, meus dois lutadores favoritos da história. Novamente, o mesmo critério. Todo mundo aplica Frog Splash hoje em dia. Já o Sharpshooter, quando você vê alguém aplicando Sharpshooter, você pensa em Bret Hitman Hart. Apesar de que um detalhe interessante, ele não foi o primeiro lutador a aplicar esse golpe. Tá? Na WCW, inclusive, o Sting aplicava esse golpe, era conhecido como Scorpion Deathlock. Mas o Bret Hart fez esse golpe, assim, ser o golpe dele. Né? Então, Sharpshooter. Rock Bottom, Skull Crushing Finale, desculpa, The Miz. Rock Bottom. F5 vs Pedigree. Ai, 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 ai. Vamos considerar a carreira mais longeva? A carreira que o golpe marcou mais o lutador? Assim, os dois, se você vê alguém aplicando o golpe, você vai pensar neles, mas o Triple H teve uma carreira mais longeva, na minha opinião. Se a gente comparar a carreira dos dois no futuro, lá na frente, a gente sempre vai pensar no Triple H como um cara um pouco mais lendário do que o Brock Lesnar, apesar do Brock Lesnar ter ganho o campeonato do UFC, né? Eu vou botar no Triple H. É a minha escolha. Figure 4 do Ric Flair versus Leg Drop do Hulk Hogan. Cara, o golpe mais icônico dos dois é o Leg Drop do Hulk Hogan. Apesar do Figure 4 ser associado ao Ric Flair, mas o mais icônico foi o Leg Drop do Hulk Hogan. Rock Bottom e Stone Cold Stunner. Engraçado é que é um aplicando o golpe no outro, né? The Rock aplicando o Rock Bottom no Stone Cold e o Stone Cold aplicando o Stone Cold Stunner no The Rock e ele dando aquele oversell maravilhoso dele, né? Stunner. Sharpshooter e Pedigree, aí, meu amigo, Triple H, desculpa, mas Bret Hart. Senton Bomb e Tombstone Piledriver, Jeff, desculpa, Tombstone. Agora vamos para as semifinais, agora o bicho vai pegar, né? Sharpshooter e Stone Cold Stunner. Ai.
o finalizador mais icônico. Vamos lá, vamos pensar assim. Não é o melhor, não é o mais bonito, não é o mais plástico. É o mais icônico. O mais icônico é o Stunner do Stone Cold. E entre os lutadores, o mais icônico entre o leg drop do Hulk Hogan e o Tombstone Pile Driver do Undertaker, cara, é até difícil de escolher. São duas gerações, dois lutadores que marcaram época, mas aquele que teve o maior impacto, aquele que... Pra vocês terem uma ideia, eu acho que até, assim, eu não lembro da carreira dele na WCW por inteiro, mas na WWE eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Apenas um lutador na história chutou do leg drop do Hulk Hogan. Foi o Sid Vicious no WrestleMania 8 e foi por acidente, tá? Não era pra ele ter chutado, era pra ter tido uma interferência na luta do Papa Xangô, mas o Papa Xangô errou a entrada e como ele errou a entrada, o Sid Vicious teve que chutar do leg drop do Hulk Hogan. Nunca era pra alguém ter chutado o leg drop do Hulk Hogan. Hulk Hogan. E aí na final temos o Hulk Hogan com seu leg drop versus o Stone Cold Stunner. Duas lendas, dois caras da companhia, dois caras que levaram a companhia às alturas. E, meu amigo, é complicado, tá? Cara, eu vou ficar novamente. O argumento nesse vídeo aqui vai ser o finisher mais icônico no final das contas. Então, por conta disso, eu vou ficar com o leg drop do Hulk Hogan. Mas eu tenho certeza que ele não é o melhor no sentido de ser o mais bonito e o mais plástico. Mas ele, na minha opinião, é o mais icônico. Então, Hulk Hogan com seu leg drop. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que venceu essa lista? Porque a lista, essa Copa do Mundo, é dos melhores finishers. Mas como eu utilizei um outro critério, vai acabar que vai ser diferente do critério que outras pessoas usaram. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo com os melhores finishers. E aí vai ser os finishers mais bonitos, né? Então, essa lista vai mudar, essa Copa do Mundo vai mudar completamente, né? Então, coloca aqui nos comentários quem vocês acham que venceu. 1, 2, 3. RKO do Randy Orton. Muito justo. Tá? Até 36% das escolhas. Em segundo lugar, o Tombstone Pile Driver. Em terceiro lugar, o Spear do Bron Breakker, hein? Olha só, hein? Em quarto lugar, o Sweet Teen Music. Em quinto lugar, o Stone Cold Stunner. Em sexto lugar, o Curb Stomp do Seth Rollins. Em sétimo, o 619. Em oitavo, o Spear do Roman. Em nono, o Claymore. E em décimo lugar, o Swanton Bomb do nosso queridíssimo Jeff Hardy. Bom, essa foi a minha lista dos finishers mais icônicos da história da WWE. Então, agora fica a pergunta. Quem você coloca como o seu finisher mais icônico? Lembrando que a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre os melhores finishers da WWE. Aí vai contar plasticidade e realismo na utilização do golpe. Essa lista vai mudar completamente. Beleza? Então coloca aqui nos comentários como é que ficou a sua Copa do Mundo. Eu vou colocar aqui também o link para a Copa do Mundo para que vocês possam fazer a sua. E não deixe de continuar acompanhando todos os nossos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa legal aqui para vocês. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu conto com a sua audiência. Lembrando que hoje à noite, segunda-feira, 8 da noite, live CLT do Monday Night Raw, porque o show vai acontecer na Austrália de manhã cedo e o tiozão trabalha, por isso que a gente não tem condições de fazer a live enquanto o show estiver acontecendo, beleza? Então, conto com essa audiência 8 horas da noite na nossa live CLT do Monday Night Raw. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima e até de noite para a live do Monday Night Raw.